Olá a todos, vamos falar aqui um pouquinho dos exercícios de integral por substituição. Eu passei na aula passada alguns exercícios e alguns colegas já estão mandando aí algumas de suas dúvidas e apresentando algumas dificuldades em como substituir, em que valores substituir, né? Quem seria o seu chamado valor de U para que faça substituição. E essa problemática é um pouquinho maior quando nós temos a parte de integração trigonométrica, quando aparece alguma função trigonométrica. Também eu vou trazer aqui para buscar facilitar a vida de vocês aí nessa identificação desse valor de x ou desse valor de u para substituir lá nas funções trigonométricas para, né, no caso que vocês consigam, né, visualizar aí. Nas funções simples eu acredito que, né, no caso quem já me mandou o exercício para observar, eu não vi tantas dificuldades, mas é na parte de que tem a parte trigonométrica. Tá? Então, eu vou fazer alguns exercícios aqui, lá daquele exercício 7, né, que tinha 21, parece 21 integral lá, algumas para o trabalho e algumas para resolver no caderno. Eu vou fazer algumas, corrigir algumas que era para fazer no caderno, tá certo? O primeiro aqui foi a integral do 3x mais 1 elevado a 3 meios dx, né, que vai ser, no caso aí, a gente pode substituir o u por 3x mais 1. Então, fazendo a derivada de u, nós temos, né, no caso, 3dx. Ou, se você quiser escrever, du dx igual a 3, ou também dx igual a du sobre 3. Fazendo a substituição na nossa integral, nós vamos ter, então, integral de 3x mais 1, que é o u, elevado a 3 meios, dx. Quem é dx? É du sobre 3. Logo, tirando esse 1/3 aí do integral, fica integral de u elevado a 3 meios du. Logo, fazendo a integração, nós temos 1/3 que multiplica, né, u elevado a 3 meios, então 3 meios mais 1 dá 5 meios. Então, u elevado a 5 meios dividido por 5 meios mais a nossa constante. Organizando aí essa expressão, fazendo o produto dos extremos pelos meios, nós vamos ter 2 sobre 15, né, porque o 2 seria, no caso, 1 vezes 2, e os meios seria 3 vezes 5, que dá 15. Então, 2 sobre 15, que multiplica u elevado a 5 meios mais a nossa constante. Bom, aí está integrado, mas está integrado em u. A nossa variável dada lá no exercício foi x. Então, agora a gente volta a, né, no caso, a nossa substituição. Quem a gente chamou de u foi o 3x mais 1. Então, vai ficar 2 sobre 15, que multiplica 3x mais 1 elevado a 5 meios, mais a nossa constante. E aí está resolvido a nossa integral. Então, nessas funções simples, veja que você pode, né, substituir meio que direto, certo? Um segundo exemplo, ó. Esse segundo exemplo aqui, exemplo não, no caso exercício 6, tá? Ele traz a integral do arco seno de x sobre 1 menos x ao quadrado, certo? Então, se eu, né, separar um pouquinho e escrever 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado vezes arco seno de x dx, eu já teria uma estrutura aí desse 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, já tendo uma estrutura de arco seno também. Eu posso chamar aí, então, o nosso u de arco seno. Então, arco seno de x, tá certo? Seria o nosso u. A derivada do arco seno de x, a d de u, vai ser 1, justamente 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Ou, se você preferir, você pode dizer que o dx é o du dividido por 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado.
Poderia fazer extremos pelos meios aí, mas como a gente vai substituir esse valor, vamos deixar assim. Aí então, voltando lá à nossa integral. Integral do arcosseno de x dividido por 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Isso vai ser igual a quanto? Então, ó, vou separar aqui o 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, vezes o arcosseno. Quem é o arcosseno? É o u. Vezes o dx. Quem é o dx? É du dividido por 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, eu já posso simplificar aqui, ó. Tá? Esse 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado, dividido por ele mesmo. Então, eu já posso simplificar. Aí vai sobrar quem? Vai sobrar a integral de u du. Integrando, integral de u é u ao quadrado sobre 2, mais a nossa constante, tá certo? Voltando aí, substituindo, quem que é u? U é arcosseno de x, então fica arcosseno de x ao quadrado, dividido por 2, mais a nossa constante. Então, eu poderia deixar do modo anterior aí, ou posso escrever assim, ó, arcosseno ao quadrado de x dividido por 2 mais a constante. Só para tirar o quadrado aí, para tirar esse parênteses, tá? E aí o quadrado vai para o arcosseno, certo? Pode deixar qualquer uma das duas formas. Aí você já teria a nossa integral pronta, certo? Um outro exercício que está lá na lista é esse aí, ó, que é a integral do logaritmo natural de x dividido por x dx. Assim, eu posso chamar esse logaritmo natural de x de u. Então, eu tenho que u é logaritmo natural de x. Logo, a derivada de u é 1 sobre x dx. Ou, se preferir, né, dizer que o nosso dx é x du. Certo? Bom, assim, né, substituindo lá na nossa integral de logaritmo natural de x dx, eu teria o seguinte. Então, teria 1 sobre x, que é esse denominador que está aí, vezes o logaritmo natural, que nós chamamos de u, vezes o dx, que é x du. Eu posso simplificar esse x com esse x, e eu tenho, então, integral de u du. Logo, integrando o du, vai ficar u ao quadrado dividido por 2 mais a constante. Bom, substituindo, né, ou devolvendo a substituição, quem é u? U é logaritmo natural de x ao quadrado dividido por 2. Aí vai ficar logaritmo natural ao quadrado de x dividido por 2 mais a nossa constante. E estaria feito a nossa integral do logaritmo natural de x dividido por x dx. Certo? Outro exercício que eu separei aí também foi esse de número 14, tá? Que é a integral de x ao quadrado dividido por 1 menos x à sexta dx. Bom, esse daí é um que dá um pouquinho de dificuldade para você verificar quem que é o seu u. Mas se você analisar, você vai ver o seguinte, que você tem no denominador raiz quadrada de 1 menos x à sexta. E a gente sabe que 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, a gente sabe que isso aí é o valor da derivada de alguma função. Então, se eu tivesse aí no lugar desse x à sexta um x ao quadrado, ou um u ao quadrado, vai facilitar muito a nossa vida para poder encontrar a integral depois. Então, eu posso fazer para que isso apareça, eu posso chamar o meu u de x ao cubo. Por que x ao cubo? Porque no lugar desse x à sexta, eu posso dizer que é x ao cubo ao quadrado. Se eu pego o x ao cubo e troco por u, vai ficar apenas u ao quadrado. E aí a gente tem o valor dessa derivada, né?
Logo, então, o nosso du vai ser o 3x ao quadrado du, que seria a fatoração do a derivada do x ao cubo, ou, se preferir, o dx vai ser du dividido por 3x ao quadrado. Então, voltando na nossa integral, que é x ao quadrado sobre a raiz quadrada de 1 menos x à sexta dx, vamos fazer a substituição. Ó. Então, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos, né, no lugar do x à sexta, portanto, vai ficar o ao quadrado, vezes o x ao quadrado do numerador, vezes o du, o dx, né, que é du dividido por 3x ao quadrado. Esse x ao quadrado eu já posso eliminar com esse x ao quadrado. Eu vou também tirar esse 1/3 da integral, vai ficar 1/3 que multiplica a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado du. E esse valor nós sabemos qual que é a integral. Se você observar lá na regra de derivação, você vai ver que a derivada do arco seno de x é exatamente 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Logo, a integral de 1 sobre raiz de 1 menos u ao quadrado é arco seno de x. Então, vai ficar 1/3 que multiplica o arco seno de x mais a nossa constante. E aí seria a integral desse exercício de número 14. Outro que eu separei aqui também é o exercício 20. Ó. O exercício 20 diz que a integral de x que multiplica a raiz quinta de 3x ao quadrado menos 5 ao cubo dx. Então, eu vou chamar aí tudo que está entre parênteses aí no radicando de u, ou o 3x ao quadrado menos 5. Fazendo a derivada desse u, vai dar 6x dx, ou dx será o du dividido por 6. Voltando à nossa integral aí para fazer a substituição, vai ficar x vezes, né, transformando a raiz em potência, né, fica aí 3x ao quadrado menos 5 elevado a 3/5 dx. Aí sim a substituição. Ó. Substitui o x, a gente repete. O no caso, 3x ao quadrado menos 5 é o u elevado a 3/5. O dx é du dividido por 6x. Já simplifica o x com o x, vai sobrar o 1/6, que a gente já vai tirar da integral, u elevado a 3/5 du. Logo, integrando aí, nós temos o 1/6, a integral de u elevado a 3/5 vai dar u elevado a 8/5 dividido por 8/5, né, que seria 3/5 mais 1, mais a nossa constante. Fazendo o produto dos extremos pelos meios, nós vamos ter 5 sobre 48, que multiplica u elevado a 8/5 mais a nossa constante. Assim, né, voltando aí o valor de x, nós temos 5 sobre 48, que multiplica 3x ao quadrado menos 5, que é o nosso u, elevado a 8/5 mais a constante. Eu poderia ter deixado o resultado em forma de potência, mas como ele foi dado lá no início em forma de raiz, vamos voltar ali para a raiz, tá? Fica 5 sobre 48, né? Raiz quinta de 3x ao quadrado menos 5 elevado à oitava potência mais a constante. Mas se deixar na forma de potência ali na passagem anterior, não tem problema, certo? Então, esses aí seriam alguns exercícios lá daquela primeira parte do exercício 7, que pode estar auxiliando aí vocês na resolução dos demais, certo? Bom, mas o problema mesmo aconteceu a partir daqueles exemplos que eu fiz a partir da letra E, quando aparecia a integral trigonométrica, né? Tudo bem que o número 6 e o número 14 aí aparecia também algumas integrais trigonométricas, que também dá para resolver de um outro modo, que eu vou passar aqui agora, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tá? Lá naquele exemplo E que a gente fez na aula passada, acho que vocês se lembram que lá eu já fazia
o x substituindo por seno de u direto. E alguns mostraram algumas dificuldades em visualizar aquilo ali. Aí eu vou fazer aqui umas situações para a gente substituir as funções trigonométricas quando a gente tiver algumas estruturas no nosso integrando. Tá? São 3 situações. Essa situação, quando você tiver uma raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, sendo esse a aí qualquer número real, né? Qualquer real, né? vai ser sempre positivo aí, uma vez que a gente tem o quadrado. Quando você tiver uma raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, e quando você tiver uma raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. São 3 raízes. Mas de onde vêm essas raízes? As raízes nada mais são provenientes de Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, vocês viram lá na trigonometria, e cada um dos lados aí do nosso triângulo, cada um, seja cateto, seja hipotenusa, pode ter uma medida semelhante a essa. Por isso que ela geralmente vai ser comparada à parte trigonométrica, tá? Eu vou explicar uma por uma aqui para vocês saberem de onde surgiu tais valores, tá? Então vamos ao primeiro, né? Vamos chamar aqui de primeiro caso. Vamos supor que vocês tenham um valor, uma estrutura semelhante a essa no integrando. Raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, nada melhor para a gente explicar o Teorema de Pitágoras do que o triângulo retângulo. Né? Vamos supor que vocês tenham o triângulo retângulo e que aqui vocês, né, tenham um ângulo. Geralmente a gente coloca um ângulo alfa, um ângulo θ, um ângulo x, mas eu vou chamar aqui de ângulo U para que a gente possa deixar padrão, sempre, né, substituir por U. Tá? Então, vamos supor que tenhamos aqui um lado que mede x, um lado que mede a. Se você tem um lado que mede x, um lado que mede a, se você for querer encontrar o terceiro lado, você vai aplicar isso aí no Teorema de Pitágoras. Lá você tem que a hipotenusa ao quadrado, seria o a ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, que seria o x ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, né? Logo, você teria que a ao quadrado vai ser o x ao quadrado mais o lado, vamos chamar de c aí, ao quadrado. Se você passa esse x ao quadrado para o primeiro membro, ficaria ao quadrado menos x ao quadrado igual esse terceiro lado ao quadrado. O quadrado desse terceiro lado passa em forma de raiz. Portanto, esse terceiro lado vai medir a raiz quadrada do a ao quadrado menos x ao quadrado. Tá certo? Tá, mas aqui aplicamos o Teorema de Pitágoras e temos o terceiro lado. Conhecendo aí dois lados, né, o x e o a, tá certo? Uma vez que o x é o valor que é a nossa variável que a gente quer substituir toda vez lá na nossa integral. E o a sendo um valor real, se você conhece esse x e esse a, você conhece o cateto oposto e você conhece a nossa hipotenusa. E cateto oposto e hipotenusa, nós sabemos que é nada mais que seno. Seria o seno deste ângulo U, que é o cateto oposto x, dividido pela hipotenusa, que aqui é a A. Então, se eu multiplicar cruzado aí, eu posso dizer que o meu x é a mesma coisa que o valor do A multiplicado pelo o seno de U, certo? Agora, e essa estrutura raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado? Por quem eu posso substituir? Para a gente ver um valor para substituir, vamos começar por partes. Vamos pegar o que está dentro da raiz, ó, que é a ao quadrado menos x ao quadrado. Vamos substituir no lugar do x o que nós encontramos aí, o a vezes seno de u. Então vai ficar a ao quadrado menos o x, que é o a seno de u, ao quadrado. Resolvendo esse quadrado aí, fica a ao quadrado
menos a ao quadrado vezes seno ao quadrado de u. Colocando o ao quadrado em evidência, eu tenho que a ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado de u, tá certo? 1 menos seno ao quadrado de u, isso aí provém lá da relação trigonométrica fundamental, que seno ao quadrado de u mais cosseno ao quadrado de u é igual a 1. Passando o seno para o segundo membro, a gente tem que esse 1 menos seno ao quadrado de u é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de u. Assim vai ficar a nossa expressão a ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de u. Se eu extrair a raiz quadrada de ambos os lados, eu teria isso, ó. A ao quadrado menos x ao quadrado, a raiz, né? Igual a raiz de a ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de u. No primeiro membro não dá para tirar a raiz, porque é uma subtração. No segundo membro é um produto, eu posso. Ó. A raiz de a ao quadrado é a e a raiz de cosseno ao quadrado é cosseno apenas, tá? Então, cosseno de u. Logo, eu posso substituir no lugar dessa expressão aí, raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, eu posso substituir a cosseno de u. Então, nesse primeiro caso, sempre que aparecer lá na nossa integral essa estrutura ou uma estrutura semelhante com a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, para ficar mais fácil, eu já posso substituir direto. O x sendo o a seno de u. A derivada desse x vai ser a cosseno de u du. E no lugar da expressão a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, eu posso substituir a cosseno de u. Então, isso vale para essa estrutura aí. No segundo caso, ó, se a estrutura for a raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, então eu teria que ter o nosso triângulo retângulo. O nosso ângulo U, aqui eu teria o x, aqui eu teria o A, certo? Se eu fosse encontrar o terceiro lado lá, que é a hipotenusa, eu teria esse lado ao quadrado, né, a hipotenusa ao quadrado, seria o x ao quadrado mais o A ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados dos dois catetos. Passando o quadrado em forma de raiz, eu tenho que a hipotenusa é a raiz quadrada de A ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Mas focando no nosso x e no nosso A. O nosso x é cateto oposto. O nosso A é cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente nada mais é do que tangente. Tangente de U. Então, vai ser x sobre A. Então, multiplicando cruzado, eu posso dizer que o x é igual a A tangente de U. E da minha expressão, raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Quem eu posso substituir? Então, vamos começar pelo radicando. Ó. Fazendo o a ao quadrado mais x ao quadrado e substituindo o x, eu vou ter a ao quadrado mais o x é a tangente de u ao quadrado. Elevando ao quadrado vai ficar a ao quadrado mais a ao quadrado tangente ao quadrado de u. Colocando o a ao quadrado em evidência, fica a ao quadrado que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de u. Quem é 1 mais tangente ao quadrado de u? É secante ao quadrado de u, lá das relações trigonométricas. Então, eu tenho a ao quadrado mais x ao quadrado sendo igual a ao quadrado que multiplica seno ao quadrado de u. Extraindo a raiz quadrada de ambos os membros, eu tenho isso. O primeiro membro não dá para extrair raiz porque é uma soma. O segundo membro eu posso. Logo, eu posso dizer que a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado é a secante de u. Então, nesse segundo caso, significa que toda vez que você observar na sua integral uma estrutura parecida com essa do a ao quadrado mais x ao quadrado, significa que você pode substituir o seu x pelo valor de a multiplicado pela tangente de u e a sua derivada de x será o a secante ao quadrado de u, du, né? Uma vez que a tangente de u, né, é a derivada da tangente é a secante ao quadrado.
E no lugar da expressão raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, a gente pode substituir a secante de u. Assim, o terceiro caso também provamos da mesma forma. Triângulo, retângulo, aqui está o nosso u. Então, nós vamos ter aqui o nosso x na hipotenusa, o nosso a no cateto adjacente e o terceiro lado vai ser esse. Também, no caso, provado aí pelo teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, que é x, né, ao quadrado, igual a ao quadrado, mais esse terceiro lado ao quadrado. Então, o a ao quadrado passaria negativo, ficaria x ao quadrado menos a ao quadrado, igual ao terceiro lado ao quadrado, e o quadrado passa a raiz. Então, o terceiro lado seria a raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado. Bom, mas focando no x, no valor do x e do a. Então, o x é cateto, é hipotenusa, o a é cateto adjacente. A gente sabe que cateto adjacente sob hipotenusa é o valor do cosseno. No entanto, aí está invertido. Nosso cateto adjacente é o a e a nossa hipotenusa é o x, que eu quero que fique o valor x sobre a como nos demais. Então, o inverso do cosseno é a secante. Então, ó, secante de u seria o x sobre a, tá certo? Se fosse a sobre x, seria cosseno, mas a gente está trabalhando o inverso. Aí, o nosso x seria a vezes secante de u. Para o valor, então, da expressão raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, nós vamos fazer a prova a partir do radicando também. Ó. X ao quadrado menos a ao quadrado vai ser, quem é o x? É a secante de u. Então, a secante de u ao quadrado menos a ao quadrado. Resolve o quadrado, vai ficar a ao quadrado secante ao quadrado de u menos a ao quadrado. Coloca-se de novo o a ao quadrado em evidência. Então, fica a ao quadrado que multiplica secante ao quadrado de u menos 1. Secante ao quadrado de u menos 1 é o inverso do que a gente fez na prova anterior, que vai ser a tangente ao quadrado de u. Então, é a ao quadrado tangente de u, tangente ao quadrado de u. Extraindo, né, a raiz de ambos os membros, nós temos que a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado é a tangente de u. Então, toda vez que aparecer essa estrutura, raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, você já pode substituir direto o x por a secante de u. A derivada de secante, né, no caso, é secante vezes tangente. Então, vai ser dx vai ser a secante de u, tangente de u du. E no lugar da expressão, raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado vai ser a tangente de u. Então, compare, verifique a expressão, você já tem quem você vai substituir. Então, você não vai precisar fazer essas provas que eu fiz aqui. Você vai precisar comparar apenas com esses três casos. Ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro. Sendo um desses três, você já tem quem você vai substituir.